O ar frio de Seul abraçava Isabela com uma estranha mistura de entusiasmo e apreensão. Ela não era apenas uma turista, era uma alma sedenta pela efervescência da Coreia do Sul, uma brasileira cuja espontaneidade fervilhava sobre o neon vibrante. Cada passo nas ruas movimentadas era uma aventura, cada aroma, uma promessa. Mas a noite, essa mesma noite que deveria ser um espetáculo de luzes, começou a se tornar um labirinto escuro. O problema começou sutil, um desvio não planejado para um beco charmoso, uma rua que parecia prometer uma vista única. De repente, as grandes avenidas deram lugar a vielas apertadas, onde os letreiros luminosos eram escassos e o eco dos seus próprios passos se tornava alto demais. A animação inicial de Isa desmoronou. O GPS falhou. A barra vermelha da bateria do celular piscava como um aviso desesperado. Ela estava perdida. A sensação de desorientação logo foi substituída por algo mais frio, algo que ia além da baixa temperatura de Seul. Isa percebeu que aqueles becos não eram apenas silenciosos, eles eram observadores. Os poucos transeuntes envoltos em casacos pesados pareciam desaparecer nas sombras, mas seus olhares, esses não desviavam. Olhares estranhos, longos que a faziam sentir como um alvo, uma peça exótica fora do lugar. O ritmo cardíaco acelerou, forçando-a a andar mais depressa, a buscar a todo custo a luz de uma rua principal. E então, o instante em que o medo se solidificou. Ao virar uma esquina, na penumbra mal iluminada por uma velha lâmpada de mercúrio, ela sentiu a presença. Não era apenas um olhar, era a certeza de que havia alguém a seguindo. A distância entre eles diminuindo a cada passo. O pânico travou sua voz. Ela apertou a alça da mochila, os olhos arregalados procurando desesperadamente por um ponto seguro, uma saída daquela armadilha de sombras. Foi nesse momento de vulnerabilidade absoluta, onde o fascínio pela cultura coreana se transformou em terror gélido, que uma silhueta alta se materializou na frente dela. Não era um dos observadores das sombras, mas sim um homem envolto em uma aura de elegância austero, que parecia ter surgido do nada. O seu casaco escuro, o corte impecável e, acima de tudo, a intensidade do seu olhar fixaram-se em Isa, parando-a no meio da rua. O homem, que ela viria a conhecer como Minhon, não disse nada de imediato. Apenas a observou, e nessa pausa tensa, o mundo pareceu parar. Os segundos se arrastaram enquanto ela esperava por uma palavra, um gesto, qualquer coisa que definisse se ele seria a sua salvação ou apenas mais um perigo naquela noite sombria. Seus olhos intensos varreram a rua atrás dela, parecendo avaliar a ameaça que ela havia sentido, antes de finalmente pousar de volta em Isa. Em seu rosto misterioso, não havia medo, mas uma certa melancolia silenciosa que fez o coração dela dar um salto diferente. Algo mais próximo da curiosidade proibida do que do terror. Ele finalmente quebrou o silêncio com uma única palavra, dita em um tom baixo, quase rouco em coreano, mas com uma pronúncia tão clara que ela intuiu o significado. Perdida? Isa conseguiu apenas balançar a cabeça, incapaz de formular uma frase em inglês ou português. O que ela não sabia era que aquele encontro casual, provocado pelo medo e pela escuridão de um beco esquecido de Seul, não era obra do acaso. Era o primeiro passo em uma trama onde a luz da sua espontaneidade estava prestes a colidir com a sombra do segredo de Minhon, mudando para sempre o rumo da sua viagem e, talvez, o destino de ambos. Mas o que Minhon realmente fazia naquele lugar, aquela hora? E por que o seu olhar parecia carregar o peso de um segredo que não pertencia apenas a ele, mas que agora, por alguma razão desconhecida, parecia envolver também a brasileira perdida? A resposta estava na escuridão e o perigo que a rondava. Ainda estava lá. O sobretudo escuro de Minhon parecia absorver a pouca luz, transformando-o numa silhueta imponente, um contraste dramático com as cores vibrantes que Isa amava em Seul. Na mão, um guarda-chuva fechado, que naquele instante seco parecia mais uma arma ou talvez um acessório de proteção contra algo que não era chuva. Ele parou a poucos metros dela, e o tempo se estilhaçou em um suspense de segundos. O que se seguiu não foram palavras, mas um exame silencioso. Minhon a observou. Seu olhar, antes velado por uma melancolia, agora era uma intensidade fria, varrendo-a da cabeça aos pés, não com desejo, mas com uma análise quase forense. Parecia tentar decifrar o porquê de uma brasileira, com a alma tão obviamente exposta e vibrante, estar naquele lugar a essa hora.
Isa sentiu-se completamente transparente e, ao mesmo tempo, estranhamente protegida pela severidade daquele olhar. A atração era inegável e perigosa. Sua espontaneidade brasileira e o mistério coreano dele se chocavam no ar gelado. A beleza dele era daquelas que cortam a respiração, clássica e angulosa, mas marcada por uma sombra profunda sobre os olhos, como se ele não dormisse bem há muito tempo, ou carregasse o peso de algo terrível. Minhu finalmente se moveu, diminuindo a distância entre eles. Ele não sorriu. Não houve cordialidade turística, apenas a presença esmagadora. Seu rosto se inclinou levemente, e ele repetiu a pergunta em coreano, o som grave da sua voz reverberando no silêncio da rua. Kiril irosoyo? Perdida? Isa, sentindo um calor subir-lhe ao rosto que nada tinha a ver com o frio, conseguiu balbuciar em inglês, com a voz um pouco trêmula. My phone is dead. I don't know where the hotel is. Ela gesticulou para o celular apagado, a honestidade ingênua em contraste direto com a atmosfera de perigo iminente. Minhu não reagiu à sua vulnerabilidade, mas sim à sua confissão. Ele olhou rapidamente por cima do ombro dela, para as sombras que tinham lhe causado tanto medo. Pareceu confirmar uma suspeita. Foi um movimento rápido, quase imperceptível, mas que não passou despercebido aos olhos atentos da brasileira. Ele sabia que ela estava sendo seguida. Você não deveria estar aqui, ele disse desta vez em inglês impecável, mas com um sotaque profundo que tornava cada sílaba quase uma ordem. A frase não era um julgamento, mas um aviso, e havia uma urgência inconfundível. Minhu estendeu o braço, não para tocá-la, mas para apontar para a direção oposta de onde ela vinha. O hotel, a luz daquela rua. Vá agora. Ele não ofereceu ajuda, não perguntou o nome do hotel, não se apresentou, apenas a aconselhou a fugir. Mas antes que Isa pudesse processar a frieza brusca e o alívio de ser entendida, o inesperado aconteceu. Minhu olhou para trás mais uma vez, e seus olhos encontraram os dela. Por um milésimo de segundo, o mistério se quebrou, e ela viu algo que parecia com puro desespero refletido no fundo da sua íris escura. Então, como um profissional que retoma o controle de uma cena, o rosto dele se fechou novamente. Minhu deu um passo para o lado, bloqueando parcialmente a visão da viela escura, como se se colocasse entre ela e o perigo. E, ao fazer isso, ele deixou o seu lado exposto. O que ela viu então fez o seu sangue gelar, transformando o suspense em um choque quase romântico. Na manga do sobretudo escuro, discretamente, havia uma mancha sutil, quase imperceptível na penumbra. Não era sujeira da rua, era vermelho escuro. Minhu percebeu que ela tinha visto. Seus olhos arregalaram levemente em um pânico silencioso. Aquele momento foi o ponto de não retorno. Aquele homem misterioso, elegante, que acabara de dar um aviso de vida ou morte, estava ferido. Ou pior, ele não estava apenas fugindo do perigo. Talvez ele fosse o próprio perigo. Ele simplesmente acenou com a cabeça, um gesto seco, e disse: "Vá." E quando Isa finalmente conseguiu se virar e correr na direção indicada, levada pela adrenalina e pela dúvida, ela sentiu a intensidade do olhar dele nas costas, uma âncora invisível. Ela correu até as luzes de neon se tornarem mais fortes, até conseguir sinal para o GPS, mas ao se virar por última vez, na entrada segura da rua principal, a viela estava vazia. Minhu se fora. Quem era ele? Por que estava ferido? E, mais perturbador de tudo, por que ele escolheu arriscar-se para salvar uma completa estranha? A viagem turística de Isa tinha acabado. Começava agora uma busca perigosa por um homem cujo segredo estava marcado em seu casaco. No breve instante em que Isabela viu a mancha escura na manga do sobretudo de Minhu, o medo se misturou a uma faísca de algo mais perigoso: curiosidade. Ela não fugiu imediatamente. A inércia do choque a manteve ali, observando o homem que acabara de se colocar em risco por ela. Minhu, com a percepção aguçada de quem vive à beira do perigo, notou a confusão no olhar de Isa. Seus lábios finos mal se moveram, mas o brilho em seus olhos escuros registrou o terror e a incerteza dela. Ele sabia que o tempo era escasso e que qualquer explicação seria fatal para o clima de urgência.
Em vez de palavras, ele escolheu os gestos. A atmosfera pesada do beco foi subitamente pontuada pela natureza. Uma fina garoa começou a cair, quase um sussurro de chuva sobre o asfalto frio de Seul. Minho agiu com uma eficiência quase automática. Sem desviar o olhar do dela ou do beco atrás dela, ele abriu o guarda-chuva que segurava. O objeto, que antes parecia uma ameaça, transformou-se em um símbolo de proteção. Ele o estendeu sobre a cabeça de Isa, priorizando-a, sem se preocupar em se abrigar. Aquele ato tão pequeno e rotineiro em um dia chuvoso ganhou um peso desmedido no meio daquela rua escura e tensa. Era como se ele tivesse erguido um escudo contra o mundo, um isolamento temporário para a brasileira perdida. Em seguida, veio o gesto que selou a conexão entre eles. Sem usar o seu celular, que ele talvez precisasse para outras tarefas mais urgentes, ele tirou do bolso um aparelho de última geração, frio e elegante, e tocou na tela. Minho havia pesquisado o endereço do hotel de Isa no GPS. Ele não perguntou, ele simplesmente soube. Como ele conseguiu essa informação, ou por que ele já estava rastreando-a, era um mistério que apenas intensificava o suspense. Ele virou a tela para ela. Ali estava, o mapa iluminado, mostrando a rota mais rápida e segura para a salvação, mas com uma linha vermelha que indicava o ponto exato onde eles estavam. O mapa era um traçado de vida. Seus dedos roçaram sutilmente quando Isa segurou o aparelho, um choque elétrico que durou apenas 1 segundo, mas que deixou uma marca quente na pele dela. "Siga", ele instruiu, a voz baixa e tensa, indicando o mapa com um movimento rápido do queixo. "Não olhe para trás, não pare." Isabela, hipnotizada pela autoridade silenciosa e pelo calor estranho que irradiava dele, estava prestes a questionar a mancha, o perigo, a pressa, mas as palavras morreram na sua garganta. Ela viu a urgência real e incontestável nos seus olhos. Aquele homem estava se desdobrando para mantê-la segura, mas a cada segundo parecia se afastar dela em uma distância emocional e física intransponível. Ela deu o primeiro passo, o mapa em sua mão, sob o guarda-chuva que ele estendia. Mas Minho não a acompanhou. "E você?" ela perguntou, a voz um sussurro. "O que vai acontecer com você?" Minho soltou o guarda-chuva. O tecido escuro do sobretudo dele agora estava mais visível sobre as luzes fracas. Ele colocou a mão no bolso de dentro e, por um instante, o reflexo de algo metálico brilhou, antes de ele retrair o gesto. Seu olhar encontrou o dela e a melancolia retornou, mais profunda dessa vez. "Algumas pessoas", ele respondeu, a frase quase se perdendo no som da chuva que aumentava, "nasceram para caminhar na chuva." E no momento em que ela se virou para correr, obedecendo ao seu comando e agarrando o único objeto físico que lhe deu, o celular com o mapa, Minho soltou o guarda-chuva. O tecido escuro do sobretudo dele agora estava mais visível sobre as luzes fracas. Ele colocou a mão no bolso de dentro e, por um instante, o reflexo de algo metálico brilhou, antes de ele retrair o gesto. Seu olhar encontrou o dela e a melancolia retornou, mais profunda dessa vez. "Algumas pessoas", ele respondeu a frase quase se perdendo no som da chuva que aumentava, "nasceram para caminhar na chuva." E no momento em que ela se virou para correr, obedecendo ao seu comando e agarrando o único objeto físico que ele lhe deu, o celular com o mapa, Minho deu um passo para trás, em direção à escuridão do beco. O guarda-chuva, que antes havia sido seu escudo, agora jazia no chão. Isabela correu, com o mapa da sua salvação em mãos, sabendo que tinha escapado de algo terrível, mas ela também sabia que havia deixado para trás a única pessoa que parecia saber quem ela era no meio daquela noite escura. O mapa guiava o seu corpo, mas o seu coração já estava perdido, atraído pela sombra perigosa de Minho. Ela chegou à luz e ao barulho da avenida principal,
mas a sensação de que havia um cordão invisível puxando-a de volta para o beco era insuportável. Minho estava lutando com o quê? E o que a brasileira espontânea de férias faria agora com o segredo daquele homem misterioso? Ela parou. O celular dele em suas mãos vibrou. Não era uma mensagem, mas um alerta silencioso. Ele havia desconectado o rastreador que estava ativo no aparelho. Ela tinha um mapa da fuga, e agora tinha a localização exata do homem que a salvou e que possivelmente estava em perigo mortal. O que a brasileira curiosa faria com essa informação? O instinto dizia para ligar para a polícia. O coração, já envolto na teia do dorama, implorava para que ela seguisse o ponto brilhante no mapa e descobrisse a verdade por trás do sobretudo. E ela faria a escolha, que mudaria o seu destino em Seul para sempre. Isabela estava agora em movimento. Seus pulmões queimavam com a adrenalina da corrida, e o mapa iluminado no celular de Minho era o seu único farol. Ela podia ouvir o murmúrio da lua principal se aproximando, mas o som mais alto era o de sua própria pulsação, ritmada pela visão da mancha escura no casaco dele. Ao chegar à luz dos estabelecimentos abertos, o perigo parecia ter ficado para trás, mas a tensão não. Ela parou bruscamente, o aparelho dele nas mãos. O brasileiro nato, confrontado com a salvação, sente uma necessidade urgente de expressar gratidão, de preencher o silêncio com o calor da emoção. E Isa não era diferente. Ela voltou-se para Minho, que permanecia a uma distância protocolar, observando a rua como um falcão. O rosto dele era uma tela de seriedade inabalável, o olhar fixo em algo que ela não podia ver. Ela ignorou o instinto de fugir e, impulsionada por sua natureza, tentou quebrar a barreira gélida entre eles. Muito obrigada! Isa começou, o entusiasmo vibrando em sua voz, misturando português e inglês, a única forma de expressar o alívio que sentia. De verdade, você salvou minha vida. Eu estava tão perdida, e aqueles homens... Eu não sei o que teria acontecido. Ela gesticulava livremente, um contraste total com a postura rígida dele. Minho não mudou sua expressão. Não houve sorriso, nem a menor sombra de alívio por ter ajudado. Ele apenas a encarou, e a formalidade coreana dele colidiu violentamente com a espontaneidade brasileira dela. Parecia que ele via a gratidão dela não como um calor, mas como um inconveniente, um ruído desnecessário no meio da sua missão silenciosa. "Genchanayo", ele respondeu, a voz mantendo o mesmo tom baixo de aviso, quase desinteressado. Ele acompanhou a palavra com um leve aceno de cabeça. Um gesto breve e contido, que significava tanto "está tudo bem" quanto "não prolongue isso". O contraste era doloroso. Ela, aberta e cheia de vida, ele, fechado e repleto de segredos. Isa, acostumada à efusão, sentiu-se rejeitada, mas não por hostilidade, e sim por uma distância cuidadosamente construída. Era a frieza de quem não podia se dar o luxo de ter conexões. "Mas eu preciso te recompensar. Você está ferido", ela insistiu, apontando para a manga do casaco dele com um olhar de preocupação genuína. "Me deixa ligar para um táxi, um hospital? Eu posso pagar. Por favor, me diga seu nome." A menção do ferimento foi a linha que Minho não queria que ela cruzasse. Seus olhos se estreitaram, a intensidade se acentuou e ele deu um passo para trás. Aquele não era um homem que aceitava ajuda ou reconhecimento. Sua vida, claramente, funcionava nas sombras. Ele a interrompeu antes que ela pudesse dizer mais, seu inglês voltando a ser uma ordem seca. "Não pergunte, apenas vá para o seu hotel. Esqueça este lugar. Esqueça o que viu." Em sua mão, o celular dele vibrou mais uma vez, um alerta silencioso, e Minho olhou para a tela que Isa ainda estava segurando. Ele estendeu a mão para pegar o aparelho de volta. O toque de suas peles foi rápido e fugaz, mas naquele microsegundo, Isa sentiu a pressa gélida dele. Era a despedida de alguém que estava voltando para a escuridão. Ela entregou o telefone. Minho o guardou no bolso interno do sobretudo, o mesmo lugar que Isa havia visto o reflexo metálico. Ele acenou mais uma vez, formal, final, e começou a se virar para a escuridão do beco. O diálogo havia sido breve, mas a mensagem cristalina. "Você é a luz, eu sou sombra, e nossos caminhos não devem se cruzar." Mas Isa não era de desistir. "Minho", ela murmurou, lendo o nome de usuário que havia aparecido na tela do mapa por um instante. O som do nome, proferido em seu acento brasileiro, fez o homem parar. Ele não se virou, mas sua postura ficou rígida como se um tiro o tivesse tingido. "Eu me chamo Isabela."
Ela disse, um último esforço para plantar uma âncora em sua vida secreta. Eu espero te ver novamente, Minho. A brasileira só queria turistar, mas acabara de fazer uma declaração que era mais uma promessa. Minho permaneceu de costas por um longo momento, o peso de seu segredo visível em seus ombros largos sob o sobretudo. Quando ele finalmente se moveu, não fui para responder, mas para desaparecer completamente na escuridão. O único som restante era a garoa insistente e o vazio deixado por sua partida. Isabela ficou parada, o calor de seu próprio entusiasmo esfriando no ar de Seul, substituído pela certeza. Ele lhe dissera para esquecê-lo. Mas como esquecer de um homem que te salvou, que está ferido e cujo nome você agora conhece? O que aconteceria se Isabela decidisse que a Coreia não era mais sobre turismo, mas sim sobre encontrar a verdade por trás do Genchanayô de Minho? Isabela estava agora em um epicentro de luz e som, mas sentia-se mais perdida do que no beco escuro. A mão que acabara de soltar o seu braço ainda parecia reter o calor e a urgência de Minho. O carro de vidros fumê que o levou já era apenas um borrão na memória da rua movimentada, e a brasileira sentia um vazio súbito, a realização de que o homem que a salvara não era alguém que ela poderia simplesmente chamar de volta. Escuro. A mão que acabara de soltar o seu braço ainda parecia reter o calor e a urgência de Minho. O carro de vidros fumê que o levou já era apenas um borrão na memória da rua movimentada, e a brasileira sentiu um vazio súbito, a realização de que o homem que a salvara não era alguém que ela poderia simplesmente chamar de volta. Ela girou sobre os calcanhares, a cabeça girando no meio da multidão. Queria perguntar quem ele era, o que ele estava fazendo naquele mundo perigoso, o porquê de um homem tão elegante, com a aura de alguém importante, se envolver em um confronto tão sombrio. Queria gritar o nome dele, Minho, e exigir respostas, forçá-lo a sair da escuridão. Mas não havia mais ninguém. Onde Minho estivera parado, não havia sinal dele. Ele se desmaterializara com a mesma eficiência misteriosa com que surgira. A única evidência de que aquele encontro não fora um sonho febril, um delírio de exaustão e medo, estava ali, sutilmente posicionado, o guarda-chuva. Encostado de forma discreta em um banco de praça próximo, como se tivesse sido deixado ali para ser encontrado, estava o objeto que ele usara como escudo. O sobretudo escuro de Minho não estava mais lá, mas o guarda-chuva, de um tom cinza carvão e com um cabo de madeira polida, permanecia como a única lembrança física do encontro. Isa se aproximou lentamente. Ela hesitou antes de tocá-lo, como se o objeto ainda estivesse quente com o calor do seu toque. Ao pegá-lo, a frieza do cabo contrastou com o fogo da sua curiosidade, e foi então que ela viu. Na empunhadura, em minúsculas e elegantes letras coreanas, não estava apenas a gravação de uma cafeteria e um horário para o dia seguinte, mas algo mais. Sob a luz do neon, ela notou um símbolo gravado sutilmente. Era um emblema complexo, quase um brasão familiar, que parecia pertencer a algo antigo e poderoso. O coração de Isa acelerou novamente. O recado para o encontro era uma armadilha ou uma chance? Aquele homem a mandou ir embora, mas secretamente a chamou de volta. Sua viagem turística tinha virado uma investigação perigosa. Minho tinha se ido, mas em suas mãos Isabela tinha um mapa para o próximo ato, um encontro que a levaria diretamente ao cerne do seu segredo. Ela tinha a chance de esquecê-lo e voltar para a segurança de sua vida no Brasil, ou seguir o instinto que gritava que o verdadeiro dorama de sua vida estava apenas começando. Ela apertou o guarda-chuva, sentindo o peso da sua escolha. O que Minho esperava dela na manhã seguinte? E por que ele confiava o seu segredo a uma brasileira que só queria turistar em Seul?